Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro. Está começando aí o mês da Bíblia, o mês que nós dedicamos dentro da igreja para refletir a importância das Escrituras na nossa vida, na nossa família e também nas nossas pastorais. E nada melhor do que colocar a nossa vida através das Escrituras e também acompanhar a liturgia diária, aquilo que o Senhor nos fala a todos os dias. Nesta segunda-feira, dia 4, pós o domingo que nós tivemos ontem, 22ª semana do tempo comum, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, aonde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção da anunciação da boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto e que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos no começo do Evangelho de Lucas, é o ministério de Jesus em Jerusalém, um pouco depois dessa preparação de Jesus para a sua vida pública. E aqui nós temos, não uma narração jornalística, mas sim fatos em que Lucas nos coloca em uma catequese da espiritualidade e justamente de crer naquilo que o Senhor quer nos falar, seja quem for a pessoa enviada. Veja, é muito complicado, por exemplo, para um padre ou até mesmo um diácono ficar na paróquia de sua origem, porque as pessoas fazem muitos apontamentos. Para nós, ministros da palavra, é muito difícil, por exemplo, pregar na nossa própria comunidade. Porque para algumas pessoas tem esse apontamento: olha, eu conheço fulano, eu sei quais são os seus defeitos, os seus pecados, o que ele fez no seu passado. É preciso entender que o Senhor escolhe a cada um de nós, e justamente aqui nessa primeira passagem que ele lê as Escrituras sobre a boa nova, sobre a libertação aos cativos, ao cego a recuperação e a libertação aos oprimidos. O Senhor usa cada um de nós. Nós somos instrumentos do Evangelho e devemos acreditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, sendo utilizados os nossos irmãos e irmãs. No início desse Evangelho, e após a leitura de Jesus na sinagoga, as pessoas ficam admiradas em Jesus, naquilo que ele falava, da forma que ele conduzia a palavra do Senhor. Mas depois, quando o Senhor fala a verdade, o que acontece? Aquelas mesmas pessoas o julgam, criticam
e tentam inclusive levar para o alto da cidade para jogá-lo, para lançá-lo ao precipício. Veja como que é mudança radical das pessoas. Primeiro gostavam dele, admiravam Jesus, e quando se ouve a verdade, aí as coisas mudam. Muitos de nós, infelizmente, somos assim. Não gostamos de ouvir a verdade e quando ouvimos, viramos as costas e não aceitamos. É preciso a gente ter humildade, acreditar que nós somos pessoas pecadoras, erramos, somos imperfeitos, mas estamos crescendo na fé cristã e por isso devemos aceitar sim conselhos, orientações e sobretudo aquilo que está na palavra, nas escrituras sagradas. Por isso que é tão importante esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Que possamos estar cheios do Espírito Santo, para que quando a gente receber um puxãozinho de orelha, a gente acredite no Senhor. Que nós também possamos ter a humildade e um olhar muito mais misericordioso para os nossos pregadores, ministros, sacerdotes, que fazem parte do nosso convívio. Porque às vezes, ou muitas das vezes, eles são instrumentos de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma ótima semana que só está se iniciando, uma ótima segunda-feira e fiquem todos com a paz de Deus. Continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.